Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa guirlanda de Natal que fica bem bonita, um detalhe bem especial para colocar na porta nessa época do ano e é uma guirlanda de fácil confecção. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva. Assim você recebe aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho e se você gostar da aula, não se esqueça de deixar o joinha aí embaixo no vídeo para ajudar o meu trabalho e também o seu comentário. Assim eu posso tirar a sua dúvida ou posso te retornar para gente conversar um pouquinho, sabendo a sua opinião sobre essa aula que eu fiz com tanto carinho para vocês. Bem, e agora vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à guirlanda natalina. Para trabalhar a guirlanda, eu usei o Barroco Max Color 6, o verde aqui da base, mas você pode usar outro fio mais fino, como o Amigurumi, o Barroco Max Color 4, então a gente pode variar aqui o fio da base, conforme eu vou mostrar para vocês na aula. Usei também o rabo de rato aqui para trabalhar o laço, esse é o de 1 milímetro. O fio Encanto para trabalhar os detalhes da borda. Pérola número 10. Agulha para base 3,5 e agulha número 2 para passagem das pérolas, a aplicação das pérolas. Usei o adesivo instantâneo para selar o fio, tanto o rabo de rato e o fio Encanto, que eu faço o arremate da mesma forma, e agulha de tapeçaria para a costura do laço. Eu deixo também toda essa lista de materiais aí embaixo para vocês na descrição do vídeo, já dando a sugestão de substituição. Por exemplo, aqui o rabo de rato, você poderia substituir pelo fio Encanto, pelo Duna, pelo Amigurumi, aproveitando as sobras de fio que você tem em casa. Aproveito também para indicar para vocês o armarinho online que a professora Simone indica, que é o Mega Armarinho. Eu deixo o link da loja para que depois da aula você dê uma passadinha, deixo aí também na descrição do vídeo. Outro item bem importante que eu não falei na lista anteriormente e quis falar separado é o bastidor, o arco que vamos usar na guirlanda. Então, você não precisa se prender exatamente ao que eu vou usar. Eu tenho aqui um colorido. Eu posso usar aquelas argolas de acrílico transparente ou as coloridas também, porque vamos encapar. De diferentes tamanhos, ó, eu tenho um pendurador aqui nesse bastidor, então também tem essa opção. Os bastidores de madeira, temos as duas partes, dá para fazer duas guirlandas. Então, o bastidor, tamanho e o tipo, madeira, plástico, maior, menor, colorido, transparente, não se prendam, o que você achar com mais facilidade, ou como eu sempre digo, às vezes a gente tem o material em casa, você pode usar tranquilamente. Eu dou as dicas de tamanho para vocês daqui a pouco durante a aula. Eu tenho um bastidor de 15 centímetros de diâmetro. Eu vou tirar as duas, abrir as duas partes, porque eu posso usar uma para outra. Se eu não tenho pendurador, eu não preciso me preocupar, porque eu posso depois, no final, trabalhar a argolinha, como vocês vão ver, a argolinha de pendurar. Então, é bem simples também. Até vou fazer nesse aqui que não tem o pendurador. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu venho, dou uma rodadinha, uma laçada na agulha, puxo o fio por dentro, fiquei com a laçada inicial. E agora, eu trabalho da seguinte forma, eu passo a agulha por dentro aqui do meu arco,
Busca o fio, cuidado para ele não ficar dobrado, porque o acabamento fica mais bonito, um por cima do outro, tem que ficar assim lado a lado. E fecho como se fosse um ponto baixo. Venho novamente, busco o fio, fecho como se fosse um ponto baixo. Busco o fio, fecho como se fosse um ponto baixo. Então, ele vai cobrindo toda essa argola, toda a circunferência. E assim eu vou até chegar aqui no finalzinho. Dou a volta em toda a carreira, ele vai cobrindo a argola que eu já tinha, para depois trabalharmos já a primeira carreira na base. Cheguei aqui já no final da carreira, contornei toda a base e eu fecho com um ponto baixíssimo. Depois disso, eu já começo a trabalhar a aplicação das pérolas. Subo uma correntinha que eu vou contar como primeiro ponto baixo. Depois disso, eu venho no próximo ponto, busco a laçada e faço um ponto baixo. Eu estou usando a agulha 3,5. No ponto que eu coloco a pérola, eu reduzo a agulha. No meu caso aqui, eu vou usar a agulha número 2. Então, fiz 2 baixos, o terceiro eu coloco a pérola. Passo a pérola pela agulha, seguro ela ali, venho no próximo ponto, busco a laçada, e agora eu tenho a pérola e uma laçada de cada lado. Quando eu fico com uma laçada de um lado e uma do outro, é a hora de passar essa laçada por dentro da pérola para fechar o ponto. A laçada que está aqui próxima ao gancho da agulha, eu vou passar por dentro da pérola, levando ela lá para cima para que possamos terminar o ponto. Aí, venho e fecho com um ponto baixo. A seguir, faremos os 2 pontos baixos. Se você conseguir fazer com a própria agulha que você tá passando as pérolas, também pode tranquilamente. Se não, você pega a mais grossa, faz os 2 pontos baixos. E no terceiro, eu passo a pérola novamente. Então, pego a pérola, passo por dentro da agulha, seguro e vou buscar a laçada para trabalhar o ponto. Fiquei com a pérola no meio, uma laçada de cada lado. Passo essa laçada por dentro da pérola e fecho o ponto. Troco a minha agulha, faço os 2 pontos baixos. O bom é que você não precisa colar a pérola, não precisa vir bordando a pérola depois, ela já fica aqui presinha. Prontinho, fiz os 2 baixos. Venho, passo aqui a agulha mais fina na laçada do ponto, passo a pérola por dentro da agulha e vou trabalhar o ponto baixo. Passo a agulha buscando o fio, fico com 2 laçadas, uma de cada lado da pérola, a laçada aqui de baixo, que está próxima ao gancho da agulha, eu passo por dentro da pérola e fecho com um ponto baixo. Faço 2 baixos e um baixo com a aplicação, colocando a pérola. 2 pontos baixos e um baixo com a aplicação, colocando a pérola. Isso até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu volto para mostrar para vocês e dar continuidade. Uma dica, quando eu chegar aqui no final, eu vou contar as pérolas. Eu tenho que ter pérolas número par. Por que pérolas em números par?
Aqui, o que que acontece? Se eu tenho um número par, então, na próxima carreira, eu já consigo encaixar o ponto com facilidade. Então, ali no finalzinho, sobrou, eu não consegui fazer par, a gente ajusta, eu vou voltar mostrando isso para vocês no final, para que depois a gente consiga encaixar com facilidade o ponto. Isso é legal também, porque se você tiver um bastidor menor, um arco maior ou menor, não tem problema. Se você deixa as pérolas em número par, já dá certinho depois. Fiz a colocação da última pérola, o meu aqui ele bateu certinho, eu não contei o preenchimento, porque eu acho assim que a gente pode ir preenchendo e depois arrumar essa carreira aqui na carreira das pérolas, caso fique número ímpar. Se ficou número par, já tá certinho. Por exemplo, a minha aqui, eu fiquei com 34 pérolas circulando a base. Então, o número par está ótimo. Vamos supor que aqui no final, a minha tivesse dado 35. Eu poderia fazer um ponto, pular um ponto, fazer um ponto, pular um ponto, para encaixar e distribuir os pontos aqui, só no finalzinho, para que ficasse número par. Então, não tem muito segredo, é só encaixar o pontinho, ajustando ali para ficar com pérolas número par. Fechei com baixíssima, eu já posso iniciar a próxima carreira. Eu faço uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até circular toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo e faço baixíssimo para ficar aqui fechando em cima da pérola. Então, dou uma olhadinha, já estou em cima da pérola, eu já posso começar a trabalhar. Então, eu venho, dou só uma esticadinha nessa laçada e na próxima pérola, em cima da pérola, eu olho e venho no ponto baixo. Faço 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntinhas e agora eu vou trabalhar mais 3 pontos nesse mesmo ponto, ficando com um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 altos. Não faço correntinhas e eu venho no ponto em cima da próxima pérola. Um ponto baixo. Na próxima pérola, no ponto baixo, em cima dessa pérola, eu faço novamente o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E eu vou seguir alternando dessa forma por toda a carreira, fazendo o leque, na próxima pérola eu prendo um ponto baixo. Leque, na próxima pérola, prendo um ponto baixo. Por exemplo, agora eu fiz o leque. Eu sei que na próxima pérola, eu olho bem o ponto baixo que está em cima dela e faço um ponto baixo. Na próxima, eu faço o leque. E assim por toda a carreira. Já cheguei no último leque de base. E aqui onde eu fiz a correntinha, o primeiro ponto, que seria o ponto baixo, eu fecho com um baixíssimo. Eu já cortei o fio, deixo ali mais ou menos em torno de uns 10, 15 centímetros para trabalhar o arremate. Puxo o fio aqui para trás, depois passo por dentro de uma laçada. Depois disso, eu abro o fio. Como eu estou trabalhando com o Barroco Max Color 6, eu deixo
perninhas aqui, 3 cabos para cada lado. Abri o fio, deixo aqui 3 cabinhos para cada lado. E depois disso, eu passo em uma laçadinha que esteja próxima, para deixar esses fios separados. E dou 2 nozinhos. O fio fica bem fino, esse nozinho não aparece, só que ele arremata super bem, não tem perigo de desmanchar o arremate. Depois disso, eu vou levando por dentro de vários pontinhos. Quando eu corto, no final, eu pingo um pinguinho de cola pano, só para selar o arremate. E eu repito o mesmo depois com a outra pontinha. Mas eu posso deixar para arrematar tudo no final. Agora, eu venho com o fio Encanto, onde eu vou passar aqui o acabamento em volta de toda a base. Lembrando que você também pode usar o rabo de rato ou qualquer fio que você queira de algodão. Eu preferi esses daqui porque eles têm esse brilho extra e lembrando que esse é o espessura 1 milímetro. E o Encanto é o Encanto normal, porque temos o mais fininho, que é o Encanto Slim. Então, vou usar esse aqui. Olha, ele fica bem ajustado na cor da pérola. E eu não dou nozinho, eu só deixo aqui uma quantidade, mais ou menos uns 10, 15 centímetros, para arrematar tudo no final e faço uma laçadinha. Com essa laçadinha, eu vou vir aqui em um dos pontos baixos, em um dos leques aqui, logo depois do ponto baixo. E eu vou pegar só na laçadinha de trás. Então, depois do baixo, primeiro ponto de um dos leques, eu passei a laçada e agora eu faço uma correntinha. Depois, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto na alcinha de trás. Chegando aqui no espaço onde eu tenho a correntinha, as correntinhas do leque, na parte central, eu faço um baixo, outro baixo, então, 2 baixos, 3 correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço mais 2 baixos, 4 baixos no total. Faço 2 baixos, o picô com 3 correntes e 2 baixos. E depois, um baixo para cada ponto. O leque tem 3 pontos altos de cada lado, então, para cada ponto, eu faço um ponto baixo. Quando eu chego aqui nessa parte, que eu tenho que passar de um pro outro, eu vou passar a minha agulha por trás do ponto baixo. E vou buscar o fio Encanto, passando por trás e trazendo ele aqui pra frente, onde eu fecho com um ponto baixo. Só que fica um ponto baixo em relevo, fica com esse detalhe bem legal. Agora, tudo de novo, trabalho um ponto baixo para cada. Na parte central, eu faço 2 baixos, 3 correntinhas e fecho com baixíssimo. Então, 1, 2, 3 correntinhas, fecho com baixíssimo. Aí, já formei o picô, que fica bem no centro. E faço mais 2 pontos baixos. E um baixo para cada, na alcinha de trás do ponto. Novamente, no ponto baixo, entre um leque e outro, eu passo a agulha por trás, busco o fio e trago ele aqui pra frente. E fecho com um ponto baixo. E ele fica com esse detalhe cruzadinho. Então, olha como o dourado faz toda a diferença, fica bem bonito. Eu vou repetir o mesmo processo, leque a leque, até chegar aqui no final da carreira. Volto arrematando. E depois, aliás, aqui, ó, no último,
eu volto antes de chegar aqui no finalzinho, porque nesse último eu vou fazer aquela argolinha de pendurar. Lembra que eu falei pra vocês no início? O bastidor não tem aqui, né? O meu arco não tem argolinha, então eu já vou deixar pronto o pendurador, que fica bem mais prático, já pronto pra você só colocar na parede, na porta, na parede. Então, quando eu chegar aqui, já volto pra gente trabalhar essa parte. Cheguei novamente ao final da carreira, agora a carreira de acabamento trabalhada no encanto. Aqui nesse último leque de base, no espaço das correntinhas, eu faço a argolinha de pendurar. Fiz um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Novamente, um ponto baixo. Então, já tenho aqui, ó, essa argolinha onde eu penduro a minha guirlanda. Agora, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Trabalhei um ponto para cada ponto de base, faço o último ponto baixo, pegando por trás do ponto. E aqui, onde eu comecei, ele ainda está solto, o fio, né? Que eu disse pra vocês que não fizemos o nozinho. E eu fecho aqui, bem nesse espacinho dessa correntinha, com um baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, pegar o adesivo instantâneo, para que possamos fazer o acabamento. Na parte do acabamento, eu já cortei o fio, deixei ali aqueles 10, 15 centímetros de fio, e aqui eu já puxei. Eu viro pro lado avesso e trago esse fio por dentro do próximo pontinho, também aqui pra trás. Então, agora eu já tenho o do início e o do final. Como que eu vou fazer esse acabamento? Eu venho passando ele por dentro das laçadinhas do ponto. Aqui eu posso até usar uma agulha mais fina, 1,75. A mais fina que você tenha, ali, mais ou menos isso mesmo, 1,75. Só para que você passe com mais facilidade, porque o gancho da agulha é menorzinho. Passo por dentro de vários pontinhos. Aí, eu venho com o adesivo instantâneo, só um pinguinho, gente, mas bem pouquinho mesmo. Eu dou uma puxadinha pra cola entrar ali por dentro. Pronto, já selei. E depois eu venho e puxo aqui o fio por dentro de mais alguns pontinhos, ali só pra gente garantir mesmo um acabamento bem perfeito. Puxei, colinha de novo, só aquele pinguinho, e aguardo aqui, ele já seca praticamente instantaneamente, como o próprio nome da cola, né? Bem rapidinho, e aí já posso cortar o fio. Venho e corto bem rente. Olha só, ele fica ali com um acabamento que a gente não consegue ver nada de fio sobrando, nem marcação de fio de arremate, fica bem certinho. Bem, agora já temos a base toda finalizada. A outra pontinha, eu repito, o mesmo processo de acabamento. E agora ainda fica faltando enfeitar a guirlanda com o laço. Se você preferir, você pode usar também um laço em fita, mas eu acho assim que o crochê vai dar um ar mais artesanal mesmo e a peça vai ficar mais delicada, mais com jeito mesmo de artesanato.
Então, eu vou começar agora com vocês o laço. Deixo a guirlanda de lado e vamos trabalhar o laço de aplicação. Para confeccionar o laço, eu vou usar a agulha número 2, a mesma agulha que eu usei para a passagem das pérolas, que é uma agulha compatível com o rabo de rato 1 milímetro que eu estou usando aqui. Você poderia usar o fio Encanto vermelho, o fio Duna, o fio Amigurumi, enfim, o laço você também pode adaptar, de repente tem uma sobrinha de fio em casa e dá para usar aqui nessa parte da confecção para enfeitar a guirlanda. Eu inicio fazendo 12 correntes, pulo uma, duas, venho na terceira e agora começo a trabalhar em pontos baixos. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar à última correntinha da carreira. Depois disso, volto dando continuidade, fazendo as carreiras, o laço será trabalhado todo em ponto baixo e já aproveitando, dizendo para vocês por quantos centímetros vamos trabalhar até chegar na hora de montar o laço. Cheguei à última correntinha, fiz o meu ponto baixo, viro o meu trabalho. Eu tenho um total de 10 pontos baixos. Se você quiser um laço maior ou menor, né, mais largo ou mais estreito, você pode fazer mais ou menos correntinhas no início da carreira. Então, posso fazer um cordão de correntinhas com 8 correntinhas ou com 20 correntinhas, por exemplo, você que vai escolher de acordo também com o tamanho da sua guirlanda, né, do bastidor, assim você combina o lacinho. Agora, eu passo a agulha no primeiro ponto baixo, busco a laçada e fecho. Tenho aqui o meu primeiro ponto. E depois é só trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Eu sempre, assim, depois de algumas carreiras confeccionadas, eu conto para ver se eu realmente tenho o número de pontos da carreira inicial. Então, comecei com 10, eu não posso terminar lá no fim com 8, senão eu não vou ter o laço simétrico para montagem. Ele fica mais estreito de um lado e mais largo do outro. Então, sempre assim, mantendo os 10 pontos até completar uns 25 centímetros. Ah, pode ser 24, pode ser 23, pode ser 26? Pode, porque o seu laço só vai ficar um pouquinho maior ou menor que o meu. O meu aqui eu fiz 25 centímetros, carreiras de vai e vem, ponto baixo sobre ponto baixo, mantendo os 10 pontos no total. Trabalhei até completar os 25 centímetros, mantendo os 10 pontos na base. Quando eu já cheguei no comprimento desejado, eu posso fazer o acabamento em volta da base do laço. Olha como ele fica bem durinho, bem firme, e isso é bem legal na hora da montagem. Quando eu terminei o ponto aqui, o 10º ponto, eu volto nele mesmo e faço mais um ponto baixo para formar essa parte arredondada. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo lateralmente por carreira. Cada carreira que eu fiz, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. Com essa carreira, olha só a diferença do acabamento, onde eu fiz e onde eu não fiz. Então, ele fica com um acabamento bem bonito. Eu vou fazer esse acabamento até chegar aqui, ó, na outra lateral, subindo aqui, chegando no primeiro ponto da última carreira que eu fiz. Aqui nessa última carreira, eu nem passo o acabamento nessa lateral aqui, porque eu acabei de fazer a carreira, então ela já está bem certinha. Mas agora eu sigo fazendo ponto baixo
sobre ponto baixo, chegando aqui na parte arredondada, como já fizemos aqui no início, eu faço 2 baixos juntos, ponto baixo sobre ponto baixo, nessa pontinha aqui também, 2 baixos juntos e subo trabalhando um baixo para cada até chegar aqui na parte de cima. Quando eu chegar aqui, eu volto já para fazer a montagem. Cheguei ao final da carreira, já fechei com um ponto baixíssimo, deixei aqui mais ou menos em torno de 1 metro, 1,20 m de fio, para fazer a montagem, costura e montagem do laço. Aqui no início, eu já passei aqui pela agulha de tapeçaria, eu venho aqui no primeiro pontinho desse lado, no primeiro ponto do outro. Uma costura aqui sem muito segredo, essa costura ela vai ficar na parte de trás do laço. Então, pego um pontinho de um lado, um pontinho do outro. E fecho. Um pontinho de um lado, um pontinho do outro. E fecho. E assim, eu vou trabalhar até chegar ali no final da costura, e eu não corto o fio. Aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou já montar, fazer a montagem do laço com a própria sobra do fio. Cheguei aqui no final, então, já tenho essa parte da costura prontinha, e vamos para a montagem. Aqui eu tenho uma boa sobra de fio ainda, o que me ajuda nessa parte da montagem. Por isso que eu falei para vocês, para deixarem esse pedacinho maior. Onde eu fiz a costura, eu marco como centro do laço, ou seja, aqui eu deixo para a parte de trás bem no meio, centralizado. E agora, eu passo pelas duas partes como se eu estivesse alinhavando, ó, um ponto bem longe do outro mesmo. Até, algumas vezes só aqui, até chegar lá do outro lado. Para que eu possa depois franzir essa parte. Como ele é bem firme, o rabo de rato, e até se você fizer com encanto também, você tem que ir tracionando e modelando o laço, para que o franzimento fique da maneira que você queira. Então, olha só, vou franzindo e arrumando. Agora, eu já posso começar a passar esse fio de um lado para o outro. Sempre lembrando, eu passo novamente e venho puxando, ó. A agulha de tapeçaria ainda está aqui comigo. Passo algumas vezes e depois eu venho para essa parte da modelagem. Sempre arrumando, porque, como eu disse para vocês, ele é um laço que fica bem firminho. Isso deixa, claro, ele armadinho, muito mais bonito, ó. Mas, você tem que vir arrumando, modelando. Depois que você arrumou, você vai fazer o arremate aqui na parte de trás. Essa parte da sobra, eu vou usar para costura, ou é opcional também a colagem do laço em cima da guirlanda. Depois de arrematar as pontinhas da guirlanda e trabalhar a montagem do laço, eu posso fazer a aplicação. Como eu disse para vocês, aqui eu posso tanto fazer a costura com esse fio de sobra, quanto eu posso usar, por exemplo, a cola de silicone, vim e passo a cola aqui na parte de baixo e aplico o meu laço colando. Como eu tenho a sobra, eu vou fazer a costura. Então, eu vou vir aqui,
Vou medir bem certinho onde eu tenho o pendurador, lá na parte de cima. Então, eu preciso que o meu laço fique reto com o pendurador. E depois que eu tenho ele já coloquei retinho, eu já posso vir e começar a trabalhar a costura. A costura, eu vou fazer de um lado pro outro, tomando cuidado lá com o lado avesso, para que não fique aparecendo muito o vermelho. Apesar que vai ficar lá do avesso, mas o artesanato, quanto mais a gente capricha, mais bonito ele fica. Então, vem, passo aqui do outro lado, e aqui só ir costurando com aquele carinho de sempre. Viro, volto lá pro lado direito do trabalho, passo lá no laço. Depois eu volto, passo novamente na guirlanda. E assim eu vou até ele ficar bem presinho. Depois que ele estiver bem presinho, eu só arremato o fio, onde teremos já a nossa peça praticamente finalizada. Prontinho, já arrematei. E aqui já temos a guirlanda natalina finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima!